Fogo! Senhoras e senhores, esse vídeo que vocês acabaram de ver, eu gravei ontem à noite, por isso que estava um pouco escuro e bem baixinho e eu falei muito rapidamente. Estava em êxtase. E hoje estou aqui, olha, de Brasil, pentacampeão mundial, camisa do melhor atacante de todos os tempos, Ronaldo Fenômeno, e do boné do Los Angeles, porque foi no estádio de beisebol em Los Angeles que aconteceu uma partida histórica ontem à noite. Depois de 13 anos, um time, um clube brasileiro, que é onde é o futebol, pentacampeão mundial, conseguiu vencer um clube da Europa. Não só isso, conseguiu vencer um clube da Europa, o campeão da Champions League, que meteu porrada em todo mundo, só goleando. Meteu 5-0 na final, meteu 4-0 agora mesmo no Mundial de Clubes, no Atlético de Madrid. O PSG, simplesmente o PSG, que tem um fundo de investimento árabe multibilionário. E mesmo assim o futebol brasileiro ontem conseguiu vencer. O que tem a ver a vitória do Brasil em cima da Europa, que aconteceu ontem, com você e com a síndrome de pequinês que estávamos tendo e que esse Mundial de Clubes? E você sabe que futebol é notícia mundial, é notícia que consegue atingir o mundo todo. E o que essa Copa do Mundo de Clubes tem mostrado para todos nós? Que lição nós tiramos disso? Primeiro é o seguinte, abre aqui por favor. Primeiro é o seguinte, eu vou comentar aqui brevemente como é que estávamos com a síndrome de pequinês desde o início dos anos 2000. Lembra que nos anos 80, 90, eu acompanhei mais os anos 90, sempre que íamos enfrentar um clube da Europa, fazemos isso de... desculpem aí o som, é meu filho brincando. Quando eu gravo em casa, não tem jeito, tá? É assim mesmo. Sempre que íamos enfrentar um clube da Europa, íamos pensando em ser campeões. Foi assim com o São Paulo, no início da década de 90. Flamengo, Grêmio, início da década de 80. Os times argentinos, Boca Juniors, Independiente, River Plate, anos 80, anos 90, anos 70. Tá? Santos, anos 60, e assim por diante, né? E a última vez que havemos ido e conseguimos isso foi com o Corinthians em 2012 contra o Chelsea. O Corinthians venceu de 1-0. Daí para cá, nem brasileiro nem argentino conseguiu vencer os europeus. Se passaram 13 anos, meus amigos, 12 anos e alguns meses. E ontem, a estrela solitária, o Botafogo, fez um jogaço e conseguiu ganhar do PSG. O que isso nos ensina? Estávamos com uma síndrome de pequinês. O que isso quer dizer? Já íamos derrotados, achando que éramos inferiores. Mentalmente, estávamos derrotados. Já íamos com medo. Por quê? Porque aqueles jogadores em que nós, e os próprios jogadores brasileiros, eram acostumados a jogar FIFA com eles no videogame, ou PES, assistir os jogos pela televisão. Havia um certo respeito extraordinário em cima desses jogadores, só porque jogavam em grandes clubes da Europa. Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Chelsea e assim por diante. O medo, a síndrome de pequinês, bloqueava nossa mente. E isso fazia com que já entrássemos em campo derrotados. Mas isso acabou, meus amigos. Como eu já mencionei ontem, viramos a página. Esse Mundial de Clubes veio para mudar mais uma vez a página da história e reverter a situação. Veja a imprensa e as notícias da Argentina e da França, europeia de forma geral. Olha só,
aqui a imprensa de fora repercute muito o jogo de ontem. Veja o que a imprensa aqui argentina diz assim, ó. Batacazo histórico de Botafogo sobre ao PSG. Traduzindo para o português, porrada histórica do Botafogo em cima do PSG. O L'Équipe da França, ele diz assim, ó, tombé d'un pedestal. Tombamos do pedestal. Foi o que aconteceu com o PSG, né? O jornal Marca da Espanha também diz assim, ó, estás nas cordas, de olho na classificação às oitavas, se referindo ao Atlético de Madrid. O outro jornal aqui, um jornal espanhol, diz, o Botafogo barra a la tierra ao PSG e pone contra las cuerdas ao Atlético. Meus amigos. Então foi realmente uma vitória histórica que deixou em êxtase. Não foi só um jogo da torcida do Botafogo, foi um jogo do brasileiro, do Brasil. Se você é flamenguista, se você é vascaíno, não importa. O Brasil se juntou ontem contra a Europa e nós vencemos uma batalha histórica. Lindo o jogo, lindo. Jogamos futebol. Essa é a verdade. E o que você tem a ver com isso, né? Gente, é muito comum quando nos deparamos com pessoas de fora, entre aspas, ou pessoas que talvez tenham um elevado padrão de conhecimento, de estudo, não tem problema, filho, pode ficar atrás, deixa aí. Elevado padrão de estudo, de conhecimento, algumas pessoas teriam a síndrome de pequenez. Então, mentalmente, essas pessoas ficam o quê? Bloqueadas. E parece que tudo que os outros dizem, as pessoas de fora, a imprensa, às vezes até políticos, você aceita ou acaba aceitando como sendo aquilo, sendo a verdade, entendeu? Mas que na realidade não é bem assim as coisas. Você pode ter um status menor, você pode ter no seu trabalho, talvez, entre aspas, um cargo menor, ou você pode ser financeiramente menos privilegiado do que algumas classes, algumas pessoas. Mas você não pode deixar que outra pessoa seja melhor que você. Você está entendendo? Tem que deixar de lado a síndrome de pequenez. Ninguém é melhor que você. Ninguém. Você não pode baixar a cabeça para ninguém. Olhe sempre nos olhos, na mesma altura. E foi isso que aconteceu ontem, quebrando um paradigma de 12 anos com medo da Europa, com medo dos times europeus. O Botafogo foi lá, olhou nos olhos, não baixou a cabeça, disse o quê? Eu sou brasileiro. Como diz Ronaldo nessa camisa aqui, eu não desisto nunca. Bateu de frente com o campeão europeu, o campeão da Liga dos Campeões. Há 2 semanas atrás, o PSG levantou a taça de campeão da Champions League. E o Botafogo foi lá e meteu 1-0. Aonde? Estádio de Los Angeles, Estados Unidos, estádio de beisebol, para 90 mil pessoas. É isso. Fica aí o recado. Chega de síndrome de pequenez na sua vida. Viramos essa página. E lembre-se, está só começando.